Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live nessa terça-feira abençoada, falando para homens bíblicos, para famílias bíblicas, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado com esse tema que nós vamos falar nesse dia de hoje. E hoje eu quero falar sobre o que está acontecendo com o mundo masculino. Fique comigo aqui, você que está ao vivo, você que está assistindo depois dessa live, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, mandando mensagem ali para um grupo de mentoria. Nesse dia de hoje, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para falar um tema hoje muito especial, né? Eu fiz algo pensando em falar sobre o que está acontecendo na atualidade de hoje. E eu estou preocupado porque há uma guerra instaurada. Eu sempre estou falando isso aqui nas lives. Quem me acompanha aqui sabe que eu estou falando sobre isso. Uma guerra contra a figura masculina, contra a figura feminina, contra a família. Tudo eles querem formar de uma maneira em que desconfigura, em que desconstrói a figura do homem, da mulher, da família, da criança. Então pensa numa guerra. Porém, a Bíblia já deixava isso muito claro, gente. Quando a gente vê o texto sobre o anticristo, o antiespírito, o antideus, quando a gente vê o texto de 1 João, quando você vai ler a epístola de 1 João, você entra ali para Apocalipse, você vai entender que o fim das coisas é esse princípio de desorganização. E essa desorganização, ela ao mesmo tempo que me preocupa, ela me alegra. Como assim, pastor? Sim, ela me alegra, porque essa desorganização, essa desconstrução da figura masculina, da mulher, da família, ela é um prenúncio que Jesus está mais perto para voltar para buscar a igreja. Ela é um prenúncio que Jesus está mais perto para buscar a sua noiva. Então, quando eu vejo essa questão da desconstrução, a tentativa, na verdade, da desconstrução, e aí, gente, eu venho fazer essas lives, venho tentar fazer material, tentar fazer vídeo, tentar fazer conferência para homens, para tentar alertar o nosso coração da seguinte maneira: que as nossas casas sejam guardadas pelo Senhor e pela sua palavra, que a nossa vida seja guardada pelos princípios que norteiam a nossa fé. Há uma disfuncionalidade muito grande quando um pai cristão não sabe dos seus princípios, não sabe dos seus valores, não conhece a palavra de Deus e tenta criar os filhos apenas na terceirização de levá-los à igreja. Eu preciso estar ciente de que o papel de sacerdote, de que o papel de levar a minha família a Deus através da oração, do temor, dos princípios pregados pela palavra de Deus, não é do pastor, não é do líder da sala infantil, não é do líder do ministério infantil da sua igreja, mas é meu e seu, homem de Deus, mulher de Deus. Então, quando eu vejo essa questão muito neutralizante que está acontecendo com os homens cristãos, eu fico preocupado. Homens neutralizados pela ocupação demasiada, homens neutralizados como que eu posso dizer aqui, pelo excesso de entretenimento, homens neutralizados pelo excesso de confiança em si, homens neutralizados pelo sonho no futuro e a despreocupação com o presente. Eu preciso estar atento a isso. Há uma guerra instaurada. E o que está acontecendo no mundo? No mês passado, uma faculdade nos Estados Unidos, ela lançou uma nota com seus professores dizendo que a testosterona ela é prejudicial ao homem. Já parou para pensar nisso? Um hormônio que Deus deu ao homem, para expressar a sua masculinidade. E por que a gente não fala tanto em testosterona, gente? Isso aqui já vai um campo além do que eu estudo, além do que eu estou capacitado de falar com propriedade. Porém, estudando, lendo um pouco, vou tentar dar uma pincelada para você entender.
A nossa alimentação prejudica a nossa testosterona, prejudica os nossos hormônios, prejudica a nossa saúde mental, cognitiva, prejudica as veias do nosso coração. Você sabe disso. Por que não é falado isso em campanha de propaganda, na mídia, de televisão? Existe lá um comentário assim, por exemplo, uma propaganda na televisão: não coma isso, que isso pode gerar infarto em você, pode gerar diabetes. Não vai ter isso. Claro que não vai ter, porque existe uma indústria alimentícia da má alimentação que vai detonar e vai pagar para que isso não seja vinculado, para que você tenha uma consciência. Olhando para isso, a testosterona da gente vai acabando a cada dia mais. E a testosterona, ela gera, depois você coloca no Google para você ver, ela gera disposição, ela gera alegria, ela gera prazer de vida, ela gera entusiasmo, ela gera uma energia que o homem precisa ter, energia extra para o trabalho, energia extra para cuidar de casa, para ir na igreja, para servir ao Senhor, uma energia extra. Por isso tem muitas pessoas que estão repondo testosterona. Aí vem uma faculdade para falar que a testosterona, ela deve-se criar algum remédio, deve-se criar alguma vacina para diminuir os níveis de testosterona. Por quê? Quando a gente vê lá, eu gosto muito de filme, né? Você vê os espartanos, gladiadores, os vikings, né? Tem um seriado na Netflix. Eu gosto também, tem muita matança e tudo tal, mas homem gosta de ver isso, não é por causa da matança, homem gosta de ver ação, homem gosta de ver ação. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que os homens da antiguidade, eles tinham essa testosterona que defendiam a sua família. Por que então que uma faculdade, um grupo de professores dos Estados Unidos quer acabar com a testosterona dos homens? Por quê? Porque eles querem enfraquecer, não só mentalmente, como fisicamente, a figura do homem. Eles querem enfraquecer a figura do homem no seu estímulo para se sentirem impotentes. Gente, um homem sem energia, ele se sente impotente. Um homem que está com a baixa autoestima, você pode dizer: não, pastor, mas homem, isso é frescura. Homem com baixa autoestima. Tem sim homens com baixa autoestima. Homens que eles chegam em um determinado lugar, tanto no serviço como na igreja, na sociedade, eles se sentem desprezíveis, eles se sentem os menores. E isso é muito ruim. Eu atendo rapazes que os pais deles fizeram eles pensarem que nossa família é pobre mesmo, nossa família é a pior mesmo, ninguém dá moral para nós, o povo só dá moral para rico, nossa família não tem vez na igreja, não tem vez na própria família, não tem vez na sociedade, nós somos de profissão humilde, nós não vamos crescendo. E aí colocou isso na cabeça dele. A grande dificuldade ou o grande desafio que esse menino tem que encontrar é romper essa barreira de paternidade que o gerou de uma maneira a ele próprio se desprezar. A testosterona emocional, vamos dizer assim, usar esse termo que não existe, mas eu acabei de criar para você entender, está abalado. A testosterona física está abalada. O mundo que está acontecendo hoje é uma guerra contra o mundo masculino, porque a sociedade, há um governo secreto que quer enfraquecer a nossa vida, que quer enfraquecer o nosso estímulo de homens defensores, protetores, provedores, sacerdotes, de homens que tendem a defender as suas casas, a morrer por suas esposas, a morrer pelos seus filhos, a cumprir o padrão que Jesus diz em Efésios, usando Paulo. Olha, o homem tem que ser o cabeça, mas tem que aprender com o maior cabeça, que é o cabeça da igreja de Jesus, dando a sua vida por ela. Quer amar a sua esposa, quer ser o cabeça, dê a sua vida por ela. Então vamos lá então, falando sobre essa questão que está acontecendo com o mundo masculino. Gente, nós vemos, tem uma série na Netflix, eu até assisti porque me chamou a atenção, tá lá, macho alfa, eu falei, poxa, vai ser uma coisa legal, mas ao mesmo tempo eu vi a figura de um homem seminu, a capa, né, do seriado, eu falei, esse trem não vai prestar, mas falei, vou ver. Fala palavrão demais, desconfigura a figura masculina, põe um homem como machista, ignorante, arrogante, como a figura de macho alfa, coloca outro homem retardado que a mulher manda, que a mulher engana, coloca um relacionamento aberto, são 4 ou 5 personagens, se eu não me engano, coloca um relacionamento aberto que a mulher pode ficar com quem ela quiser e o homem pode ficar com quem ele quiser. É uma desconstrução de princípios. E aí você pode dizer, pastor, mas eu tenho minha formação. Pois é, mas seu filho, essa criança, adolescente, esse jovem que está na sua casa, de repente ele não tem isso. E ele vai precisar de uma maneira ou de outra que você sente, converse com ele, porque a igreja, meu amigão, a igreja não vai ensinar sobre isso. É você que tem que se preparar. Qual é o maior interesse nós de fazermos essas lives aqui dos homens bíblicos, de instruir, de escrever material? É para que você se desperte
enquanto não é tarde. Pastor, não é responsabilidade minha, é sua sim. As futuras gerações são nossa responsabilidade. Deus vai inquirir de nós. São nossa responsabilidade sim. Deus abençoe todos que estão entrando aí, todos que estão participando. Deus abençoe a sua vida, uma ótima terça-feira. Estou falando aqui sobre o que está acontecendo com o mundo masculino. A guerra, o bombardeio, seja emocional, físico, alimentar, seja da maneira que for, nós estamos sendo bombardeados por uma mídia suja, pelos seriados, por streams que estão aí rodeando a nossa casa, cerqueando a nossa família, cerqueando a figura masculina, né? Eu falo muito sobre essa questão da cultura. Gente, o que é uma cultura? Se você ficar 365 dias por dia assistindo uma novela, essa novela vai dominar a sua maneira de falar, a moda dessa novela vai dominar a sua maneira de vestir, a fala dessa novela, os trejeitos dessa novela vai dominar a sua mente, porque isso é uma doutrinação. Cultura é tudo aquilo que eu vivo todos os dias e que muda a minha mente, muda o meu comportamento, muda a minha fala, muda os meus estímulos. Qual é a cultura que você está tendo? É por isso que nós estamos como cristãos fazendo um live, pregando a palavra, dizendo que você precisa viver a cultura dos céus, a cultura do reino de Deus. O que é a cultura do reino de Deus? Ler a palavra, buscar a palavra, orar, ter comunhão, servir uns aos outros. Essa é a cultura do reino de Deus. Eu preciso ter essa cultura. Então, assim, primeira meta desse desgoverno contra a masculinidade é o enfraquecimento da figura masculina. A figura masculina é a figura da representação de força na sociedade, é a figura de representação de força em uma casa, é a figura de representação de força no reino de Deus. Você pode dizer, pastor, você é machista. Não, não sou, eu sigo o patriarcado. E todo o patriarcado da Bíblia fala Abraão, Isaac e Jacó. Ah, pastor, mas é a cultura judaica desvaloriza a mulher. Não, não desvaloriza a mulher. A cultura judaica coloca o homem como pendão principal de responsabilidade, de força, de deveres e de honra. Essa é a maior questão que eu preciso pregar e pôr na sua cabeça, que nós somos uma figura de força, uma figura de cuidado, uma figura de provisão, uma figura de honra. Todo homem bíblico precisa entender isso, que eu preciso cuidar, eu preciso honrar, eu preciso prover, eu preciso zelar. São meus papéis como homem bíblico, eu preciso fazer isso. Se eu não estiver fazendo isso, se eu estiver tão ocupado, mas tão ocupado ao ponto de só estar trabalhando e levando dinheiro para casa, eu não estou cumprindo meu papel de homem bíblico. Eu preciso tomar cuidado com isso. Então o enfraquecimento do homem traz o homem como um bobalhão. A maioria dos seriados, sempre estou falando isso aqui, gente, porque eu estou preocupado como nós estamos presos em telas, como nós estamos presos em programações de streams, como nós estamos presos na diversidade de entretenimento. Nós estamos cerceados de uma opressão, numa falsa liberdade, que temos tudo acessível a um clique, mas oprimidos na alma por não ter relacionamento com Deus. Homem, você precisa ter relacionamento com Deus diário. Homem, você precisa buscar a Deus diariamente, clamar ao Senhor diariamente. Você precisa ter um momento de culto doméstico com a sua família. Você precisa ter um momento de falar sobre os problemas do mundo com os seus filhos. Os seus filhos estão vendo no mundo coisas que estão brilhando os olhinhos dele, e você precisa estar atento, atualizado, seja da idade que for. Eu tenho um de 7 anos e um de 1 ano, e o de 7 anos já tento falar tudo, todas as dúvidas, tudo que ele vê, que eu vejo o comportamento dele mudar, eu pergunto, cerco ele, falo, o que está acontecendo, por que você está assim? Ah, porque eu vi isso, porque meu amiguinho falou isso. Pois é, mas você não. Ah, mas meu amiguinho fala, você não é todo mundo. A frase que toda mãe falava pra gente quando a gente era pequena, agora se repete na nossa vida como os pais, né? Fala a verdade, você não é todo mundo. Eu preciso falar isso, eu preciso alertar, é meu dever, é meu papel. Segunda coisa, eu falei na crítica à testosterona e a moda. Gente, eu fico preocupado quando eu vou em shopping assim e eu vejo lá, né, a desconstrução. Hoje existe moda sim para homossexuais, existe moda sim para homens que não querem ser homens, né? Que nasceram homens, mas querem ser outra coisa, menos homem. Então o que acontece? Nossos filhos vão vendo aquilo e a tendência é a normalidade.
Não é que eu quero proibir, de jeito nenhum, gente. Vou proibir, não pode ter mais em shopping. Não tem como proibir, tem coisa que não tem como proibir. Só que eu preciso alertar. Meu filho, quando pergunta, pai, que roupa esquisita é aquela? Meu filho, aquilo lá é roupa para homossexuais. Aí eu vou esconder a verdade, por quê? Pastor, cuidado. Gente, pastor, papai, o que é homossexual, meu filho? É homem que vive com homem, que namora com misericórdia, pai, que não, fala desse jeito, né? E eu não posso negar, eu preciso trazer a verdade. Nós estamos tendo medo da verdade, e a verdade liberta, a verdade restaura, a verdade transforma, a verdade traz vida às nossas vidas. Muitos relacionamentos estão confusos, estão se deteriorando e acabando por falta de verdade. Homens que têm uma vida oculta, que não conta para a mulher, que não deixa a mulher mexer no celular, que não deixa a mulher saber muito da sua coisa, que dá uma saidinha meio secreta. Mulheres que têm uma vida secreta, compra secreta, celular, não tem, sabe a senha. É complicado, gente. É complicado. Eu preciso viver a verdade. O que não tem a verdade é dominado pela mentira. Quem não vive pela verdade é dominado pela mentira. Põe isso na sua cabeça. Quem não vive a verdade é dominado pela mentira. Tem que explicar, se aquela até falou e concordo, tem que explicar. Tem mesmo. Gente, pedagogicamente, quem tem que explicar sou eu. Quem tem que introduzir uma cultura do mundo na vida dos meus filhos, não é introduzir, na verdade, é explicar a cultura do mundo, introduzir a cultura do céu na vida dos meus filhos, sou eu, não é a escola, não é a igreja. Só que como que vai acontecer se eu próprio, como pai, como mãe, como servo de Deus, não sei fazer isso? Como que eu vou introduzir na minha família uma cultura do céu se eu não vivo essa cultura do céu, se eu não sei o que é a cultura do céu? Então eu preciso entender que essa cultura do céu, ela tem que ser impregnada na minha cabeça. A moda não pode me dominar, esse efeito de influência televisiva, na mídia, não pode dominar a minha maneira de pensar, de falar, de ser, não pode me enfraquecer. Você, mulher, se está sentindo que o seu marido está um pouco calado, se está afastado, se está triste, converse com ele. O que está acontecendo, amor? Vamos ajudar, vamos orar, vamos jejuar, Deus vai nos dar força. Aumente a testosterona do seu esposo, do seu filho, do seu marido, incentivando ele a ser homem. Homens precisam desse estímulo, dessa afirmação que são homens, que são guerreiros, que são fortes, que são corajosos. E aí muitas das vezes eu vejo mães falando para meninos: você é um bobalhão, você é um besta, você é um não sei o quê. Eu atendo relacionamento de mães e filhos em que os filhos estão arrebentados porque ouviram de um pai que serão fracassados, ouviram de uma mãe que nunca darão certo, que nunca casarão, que nunca sairão daquela vida de pobreza que a sua família teve na sua cultura familiar. Eu preciso entender uma coisa, é você que precisa se libertar. Então, se ajude. Peça ajuda a alguém, converse com alguém. O que está acontecendo com o mundo masculino? Você que chegou agora, eu estou falando sobre isso. O que está acontecendo com o mundo masculino? Uma defasagem, né? E eu estava até falando com a minha esposa esses dias, eu fico preocupado. Antigamente você via nos botecos, você lembra disso? Eu era mais novo, via nos botecos, mas era homem. Hoje você vê assim, 5 rodas de mulheres e uma de homem. Eu não estou fazendo aqui uma crítica às mulheres, não, mas eu fico preocupado assim. Existem muitas mulheres que no nome de uma liberdade estão se escravizando na bebida, estão se escravizando num feminismo disfarçado, estão se escravizando em drogas, estão se escravizando no desejo compulsivo de ficar na Shopee comprando, estão se escravizando num desejo compulsivo de ficar seguindo a influencer no Instagram que tem mais seguidor para tentar ser igual a ela, para fazer a plástica que ela fez. Nós somos escravos daquilo que nós nos alimentamos, daquilo que nós comemos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos. Nós nos tornamos a repetição. O que você tem ouvido? Tem ouvido a voz de Deus ou ouvido a voz do seu guru da internet todos os dias? E eu estou falando isso aqui, alguém vai falar: pastor, mas o senhor também é influencer na internet, o senhor não quer que a gente pare de ouvir o senhor? Irmão, você que sabe. O que eu estou falando para você que são verdades que vão trazer alívio para a sua vida. Existe uma geração escravizada, uma geração da igreja que a gente pensa o seguinte: não, eu preciso fazer programação para trazer o povo até Deus. Gente, o que traz o povo até Deus é a pregação verdadeira e genuína que leva o povo ao arrependimento. Não são programações. Crente que vai na igreja por programação, o dia que faltar programação na sua igreja, ele procura outro que tem uma programação melhor do que a sua. Pessoas estão desse jeito. Homens que vivem por essas atividades, logo não serão mais fiéis. Atividade de programação. Não, você tem que ter um encontro real com Deus. Um encontro absoluto com a verdade de Deus. Pessoal, estou falando hoje o que está acontecendo com o mundo masculino. Ontem o pastor
Morcellini, né? Eu sigo o canal dele, é polêmico, ele é antipentecostal, nisso eu não concordo com ele, mas ele ontem falou, ele lançou um vídeo no YouTube ontem, até mesmo meu amigo Lili marcou, falando sobre essa questão da guerra contra a masculinidade. E me inspirou a falar um pouco daquilo que eu tenho estudado também, daquilo que eu tenho visto, ouvido e aprendido a respeito dessa guerra. E uma das guerras, dos fatores que mais me chama a atenção, não acabei de ver o vídeo dele todinho, tá no YouTube lá, Morcellini, que é o pastor, esqueci o primeiro nome dele agora, mas é um pastor muito bom em alguns aspectos, ou você deixa para lá. Mas o que acontece? Ele falando sobre isso me inspirou a fazer essa palavra, essa live aqui hoje aqui, porque há uma preocupação a respeito da figura masculina, da desconstrução da figura masculina. E eu não posso deixar com que isso me desconstrua. Eu não posso deixar que a pornografia me domine, porque a pornografia também desconstrói a figura masculina. Eu não posso deixar com que a falta de controle emocional, esse período que a gente está vivendo, estava até falando com um pastor amigo meu esses dias, as pessoas estão com um nível de irritabilidade muito grande, as pessoas estão se irritando muito fácil umas com as outras, as pessoas estão se irritando, e na irritação eu vejo muitos casais que não, prefiro separar do que resolver problema. Nós estamos numa série de pessoas que preferem se separar do que resolver problema, e sobre isso eu vou falar na quinta-feira, vou até anotar aqui para mim não esquecer, na quinta-feira. Prefiro separar do que resolver o problema. Ixi aí, hein? Prefiro separar do que resolver o problema. Você já ouviu essa frase? Do que resolver o problema. Vou falar sobre isso. Se você quiser mandar alguma pergunta, vou abrir uma caixinha de pergunta lá. Se você quiser mandar alguma pergunta, pode mandar. Não vou revelar quem é. Resolver o problema. E aí vamos ver o que vai sair, tá? Vou abrir uma caixinha de pergunta hoje mais tarde e vamos ver o que vai sair. Vai ser bem assim, mas na quinta-feira eu vou falar sobre isso. Então, prefiro separar do que resolver problema. Tem muita gente que está preferindo isso. Tem muita gente que está preferindo largar o emprego do que resolver o problema. Tem muita gente que está preferindo largar o relacionamento, a amizade, do que resolver o problema. Nós estamos precisando de homens que saibam resolver problemas. Vou até anotar aqui, homens que saibam resolver problemas. Eita, gente, precisamos formar homens assim, hein? Meu Deus do céu. E você aprendeu isso na escola? Aprendeu com seu pai? Aprendeu com sua mãe? Aprendeu a viver a pressão? Tá saindo agora. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, gente, para colocar, para vocês verem aqui a capa do livro. Olha aqui para vocês verem que maravilha. Gente do céu, Manual do Homem Bíblico. Tá aí, tá sendo imprimido. Vai sair agora. Amanhã já vou ter algumas cópias. Já amanhã eu começo uma mentoria com alguns homens aqui, né, em outra cidade vizinha aqui em Mazagão. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Se você quiser se inscrever, fazer esse curso, vai ter esse curso online, vai ter esse curso presencial aqui em Caldas Novas também. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo Senhor. Gente, Deus abençoe a sua vida. Você que entrou agora, vale a pena você assistir essa live depois. Eu estou falando do que está acontecendo no mundo masculino. E na quinta-feira eu vou falar, prefiro separar do que resolver problema. Prefiro largar o emprego do que resolver problema. Homens que precisam resolver problemas. Gente, vai ser forte demais. Pastor, eu sou mulher, então eu não vou assistir não. Assiste, você precisa ajudar o seu marido a resolver problemas. Você precisa ajudar o seu filho a resolver problemas. Problemas internos, problemas sociais, problemas físicos. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Pessoal, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima terça-feira na paz do Senhor Jesus. Vou lançar a caixinha de pergunta mais tarde, viu? Para você fazer a pergunta aí, tá bom? Deus abençoe.